A goleada de 5-1 para o Flamengo marca um dado negativo para Crespo no São Paulo. Foi a primeira vez sob o comando do técnico argentino que o São Paulo sofreu mais de 3 gols em uma partida. Crespo assumiu o São Paulo em fevereiro. Desde então, o máximo de gols que sua equipe havia sofrido era 3 na derrota por 3-2 para o 4 de julho pela Copa do Brasil. Os 5 gols contra o Flamengo deixaram a equipe com a quinta pior defesa do Campeonato Brasileiro. São 17 sofridos em 13 jogos. Apenas Chapecoense com 23, Bahia 22, América Mineiro 18 e Internacional também 18 sofreram mais gols que o São Paulo. O desempenho ruim da defesa liga um sinal de alerta para a próxima quarta-feira, quando o São Paulo encara o Vasco da Gama no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Se sofrer gols em mata-mata, pode complicar a classificação. Faltando apenas 6 minutos para o início da partida contra o Flamengo no último domingo, o São Paulo anunciou que Orejuela havia sido cortado do banco. A explicação do clube foi de que ele estava relacionado para a partida caso um dos estrangeiros que estava sentindo dores não pudesse ir para a partida. Como as dores teriam desaparecido no vestiário antes da partida, o reforço de 13 milhões viu a goleada sofrida por 5-1 da arquibancada. Igor Vinícius foi titular enquanto o paraguaio Galeano ficou na reserva. A justificativa aconteceu depois de 6 estrangeiros aparecerem na lista de relacionados. O artigo 42 do Regulamento Geral de Competições da CBF permite apenas 5 atletas de fora do país em uma mesma partida. O São Paulo foi para o duelo com apenas 11 opções no banco de reservas, em vez de 12 permitidos. O episódio expôs a perda de espaço do colombiano no elenco de São Paulo. O Orejuela foi contratado em março com perspectiva para ser titular caso Dani Alves fosse frequentar o meio de campo. Com a volta de Dani Alves à lateral, a expectativa em torno do colombiano era que ele se tornasse no mínimo o reserva imediato, de modo a justificar o investimento de um clube que tem uma situação financeira complicada. Mas o lateral direito de 26 anos ainda não conseguiu se firmar no clube e está longe disso. Na verdade, ele virou apenas a quarta opção para a posição. Diante do Fortaleza, no dia 17 de julho, o técnico Crespo preferiu improvisar o atacante Galeano a escalar Orejuela, por exemplo. A última vez que o jogador entrou em campo foi pouco mais de um mês. Ele foi titular no empate em 2-2 contra o Cuiabá, mas depois de uma atuação fraca acabou sendo substituído por Dani Alves. Antes disso, ele participou de apenas outros 4 jogos. O técnico Crespo não cravou Benítez e Rigoni como titulares na próxima quarta-feira contra o Vasco da Gama, no Morumbi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ambos entraram no segundo tempo contra o Flamengo no último domingo no Maracanã, após serem titulares na última terça-feira contra o Racing na Argentina pela Libertadores. Questionado se no meio de semana a dupla voltaria a figurar entre os 11 iniciais, Crespo deixou em aberto. Vamos ver como se recupera fisicamente, isso é fundamental para nós. Estamos jogando a cada 3 dias jogos muito importantes, contra Racing, Flamengo, Vasco e depois Palmeiras. Temos uma fila de jogos muito importantes, disse Crespo. Justamente por ter tantos grandes jogos nos próximos dias, Crespo tenta dosar bem o seu elenco para manter o time competitivo em todas as frentes. Com jogos a cada 3 dias, o técnico vem sofrendo com jogadores lesionados e torce para que todos consigam se recuperar a tempo. Acreditamos no elenco, na recuperação. Nem todos se recuperam da mesma forma, então talvez algum jogador tentamos recuperar antes, forçamos a situação para manter o time, mas não é fácil. Sabemos transitar e atravessar essa situação com muito trabalho, finalizou Crespo. O atacante Luciano e o volante William participaram de atividade em campo
com o restante do grupo de São Paulo nesta segunda-feira no Esteira Barra Funda. Ambos estão em fase final de recuperação de lesões e podem ser relacionados para o jogo contra o Vasco quarta-feira pela oitavas de final da Copa do Brasil. O Willian, que sofreu um trauma no joelho, é quem está mais tempo afastado. Ele não joga desde 1º de junho em derrota para o 4 de julho na Copa do Brasil. Já Luciano, com estiramento na coxa, machucou-se na derrota para o Santos em 20 de junho. O elenco do São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, um dia depois da derrota para o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão. Além de Luciano e Willian, o DM de São Paulo ainda cuida de Éder, que iniciou a fase de transição para o campo com a equipe de preparação física, e o volante Luan, que se trata no Centro de Reabilitação de São Paulo. Éder e Luan são desfalques quase certos contra o Vasco. A presença de Luciano e Willian é bem mais provável e deve ser definida na manhã desta terça-feira, quando o técnico Crespo comanda mais um treino de São Paulo.